Atividade 2. Proteção de dados. A primeira questão pede para associarmos os níveis da tecnologia RAID em todas as definições. A técnica utilizada na tecnologia RAID 3 é aquela que fraciona os dados para obter um desempenho melhor e utiliza a paridade em caso de percas de dados. Uma característica importante aqui é que os dados de paridades ficam todos em um só disco. O nível 1 é a técnica baseada unicamente no espelhamento, no qual todos os dados são duplicados para caso de perda. Nível 5 utiliza a paridade. A diferença do nível 3 é que os dados de paridades são distribuídos entre todos os discos uniformemente. Nível 0 é a técnica que utiliza stripping de dados, onde os dados são repartidos entre todos os discos de um conjunto, ou seja, de um sistema. Não há nenhuma forma de proteção para perdas. Questão 2. O que é a técnica RAID? A técnica de RAID é a prática de unir vários discos físicos em uma unidade lógica única. Seus principais benefícios são o aumento da velocidade do processamento e o aumento da confiabilidade, visto que tem técnicas para o caso de perda de dados e para melhor desempenho do sistema. Os pontos negativos envolvem o fato de ser difícil aumentar o desempenho e a confiabilidade ao mesmo tempo, sendo necessária a compra de muitos equipamentos, muitos discos para esse sistema e ainda assim não é todo o armazenamento que será utilizado. Outro ponto negativo, quanto mais discos nos sistemas, maior é a chance de ocorrer falhas independentes. A questão 3 pede para definirmos 3 conceitos dados nas questões. Primeiro, stripping é a técnica de divisão dos dados em bits ou blocos, para que assim o sistema seja capaz de realizar várias operações, várias solicitações mutuamente, diminuindo o seu tempo de resposta. Espelhamento é a técnica de duplicação de arquivos, para que a recuperação seja facilitada em caso de perda de disco. E paridade é o processo que utiliza algoritmos matemáticos para a recuperação de dados em caso de perda. A questão 4 pede para considerarmos um aplicativo que gera 1.200 IOPS no pico de carga de trabalho, com uma taxa entre leitura e gravação de 2:1, e assim calcular a carga do disco no pico de atividade para as configurações RAID 1.0 e RAID 5. No caso do RAID 1.0, a carga do disco para leitura e gravação é igual a 1.200 IOPS multiplicado por 2/3 mais 1.200 multiplicado por 1/3 vezes 2. Isso é igual a 1.600 IOPS. Já a carga de disco para leitura e gravação no nível 5 é 1.200 vezes 2/3 mais 1.200 vezes 4/3, resultando 2.400 IOPS. A questão 5 pede para diferenciarmos as características principais de cada nível de RAID. No nível 0, o mínimo necessário para um sistema são 2 discos, visto que lá há necessidade de realizar stripping, ou seja, a divisão dos dados em blocos ou bits, e ao menos 2 discos são necessários para realizar essa separação. A capacidade de armazenamento aqui é 100%, visto que não há cópias, ou seja, arquivos redundantes. Tanto o desempenho de leitura quanto de gravação são os maiores possíveis. A proteção de dados, porém, é muito baixa, visto que não há espaço reservado para cópias e dados redundantes. No nível 1, o mínimo também são 2 discos para realizar o espelhamento de cada dado, capacidade de 50%, visto que cada dado é duplicado. O desempenho de gravação é semelhante ao de sistemas sem tecnologia RAID, ou até menor, por causa desta duplicação, igualmente com desempenho de leitura. A proteção de dados, porém, é uma das melhores, visto que os dados são duplicados completo,
não necessitando nenhum tipo de algoritmo ou recuperação. O dado está lá completamente no sistema. No nível 5, o mínimo necessário é 3 discos para a realização do stripping e paridade, visto que um dado pode ser dividido em no mínimo 2 partes e um terceiro disco precisa compor o sistema para armazenamento do dado de paridade. Já a capacidade do sistema é de n-1 sobre n multiplicado por 100, sendo n o número de discos físicos. Isso porque, tendo um total de n discos no sistema, sempre um deles ficará reservado para o dado de paridade. Desempenho de leitura e gravação é mediano entre o 0 e 1, mas ainda assim é considerado muito rápido. A proteção também é muito boa, visto que em caso de perda de dados, sempre haverá o dado de paridade para recuperação, ou se o dado de paridade for perdido, os outros dados estarão no sistema ainda. O nível 6 precisa de no mínimo 4 discos para realizar stripping e paridade dupla, visto que um dado precisa ser dividido em no mínimo 2 partes, ocupando 2 discos, e precisamos dessa paridade dupla, ou seja, no mínimo 2 discos para realização do armazenamento de dados de paridade. A capacidade no nível 6 é n menos 2 sobre n multiplicado por 100%, sendo n o número de discos físicos. Isso porque em um sistema com n discos, 2 deles precisam necessariamente ser reservados para dados de paridade, ainda que os dados serão gravados alternadamente entre os discos. Desempenho de leitura e gravação é mediano entre os nível 0 e 1 e menos eficiente que o RAID 5, visto que há 2 solicitações para criação de paridades. A proteção, porém, é excelente, também uma das melhores, visto que até 2 discos poderão ser perdidos simultaneamente e o sistema continuará funcionando graças ao sistema de paridade dupla. O RAID 10 precisa de no mínimo 4 discos e a capacidade é de 50%. O desempenho de leitura e gravação é tão eficaz quanto ao RAID 0 e a proteção é tão boa quanto o RAID 1, pois também utiliza espelhamento. O RAID 0 junta as principais características do nível 0 e nível 1, o RAID 10. Questão 6. Descreva os níveis do RAID adequado para diferentes aplicativos e como eles se beneficiam dos diferentes níveis de RAID. O RAID 0, nível 0, é ideal para aplicativos que utilizam dados não críticos e não importantes e que precisam de leituras e gravações rápidas. Exemplos: editores de multimídia e tradutores online. O nível 1 é ideal para armazenamento de dados de grande importância, mas que não é necessário um rápido desempenho do sistema. Exemplos: sistemas de contas de uma empresa e sistemas de armazenamento de dados científicos, visto que a segurança dos dados é mais importante que o desempenho do sistema em si. O nível 5 é ideal para vários sistemas de armazenamento com baixo poder de aquisição, pois unem um bom desempenho com proteção de dados e ainda assim exigem um número consideravelmente baixo de discos. O nível 10 e 50 são ideais para todos os sistemas de armazenamento que têm capacidade de aquisição de compra muito alto, visto que oferecem um ótimo desempenho e segurança, porém precisa de compra de muitos discos para grande armazenamento de dados. Questão 7. O que é Hot Spare? Hot Spare é um disco, entre vários outros, em um sistema de armazenamento que não é utilizado. Ele serve como um disco de proteção para o caso de um falhar. Esse vai ser automaticamente utilizado como substituto. Última questão, 8. Pede para que escolhemos um nível mais apropriado de RAID para as configurações dadas. No meu ponto de vista, o melhor nível para as condições dadas é o nível 5. O desempenho é muito bom, visto que existe a técnica de stripping, e a segurança também é muito garantida, visto que a tecnologia de paridade protege em caso de falhas. Tendo 5 discos de 200 GB, como mencionados anteriormente, dá um total de 1 TB
e é o suficiente para arquitetar o modelo. 5. Visto que a capacidade dele será n-1 sobre n, ou seja, 5 discos menos 1, 4 sobre 5, multiplicado por 100, ou seja, 80% da capacidade total será disponível, restando 800 GB para armazenar os 330 descritos na questão. Outros arranjos, como o nível 10 e 6, poderiam ser mais eficientes e mais seguros, porém a capacidade não seria suficiente para armazenar todos os dados nessas condições dadas anteriormente. Então, o RAID 5 é o que entrega melhor custo-benefício nesse caso.